Bom, boa tarde, eu sou Valdete Silva dos Reis, mas sempre me chamam de Val Reis, né? E essa explanação parte de uma pesquisa que eu fiz no mestrado, que foi... E nem lembrava que tinha feito, mas essa inscrição foi tanta coisa, né? Remarca, 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 mas enfim, sexta-feira à noite eu olhei o e-mail, estava lá, tinha um e-mail para mim, e eu olhei, estava meu nome lá, Jesus, e agora? Mas na época eu estava ainda, né, no processo de construção e foi defendida ainda este ano, já este ano, no início do ano. E o que eu trouxe aqui né, o título da minha pesquisa, da minha dissertação é Filoarte, uma experiência filosófica com criança na Escola de Tempo Integral Luiz Rodrigues, aqui na periferia de Palmas, né, uma escola bastante carente, onde a gente atende crianças da periferia. E para a minha pesquisa, na época, foi realizada a intervenção em sala de aula, e onde eu, a partir de Lippmann, né, a partir dos conceitos de Lippmann, foi realizada oficinas filosóficas, cuja proposta, minha proposta era envolver uma interface interdisciplinar entre filosofia, literatura, porque eu sou professora de teatro, de filosofia e de artes, e também de música, né? Então, eu peguei tudo isso, fiz uma salada só, e aí fui trabalhando com a interdisciplinaridade com as crianças, e dentro das aulas, elas eram levadas a pensar, ainda são, né, que meu trabalho ainda continua, sobre diferentes temas presentes na literatura infantil, e também nas músicas, nas imagens, e também dentro do teatro, a gente estava sempre trazendo o teatro, sempre presente, o teatro dentro destas aulas de filosofia. Pensar o ensino de filosofia para a criança, em que se estabeleça, não sei se tem mais alguém que trabalha com crianças, filosofia com criança, estabeleça uma experiência filosófica por meio da crítica, da criatividade, do pensar, do diálogo, da escuta e da autotransformações. E a comunidade de investigação que foi estabelecido dentro da minha sala de aula foi um trabalho incrível, eu sou apaixonada, eu sempre me meu sono quando falo dessa pesquisa, porque foi a partir daí que eu abri assim, mais a minha mente que é possível, né, trabalhar a filosofia com crianças, porque a criança ela é curiosa, ela é criativa, e eu aprendi muito com meus alunos. Eu pensei que eu ia ensiná-los, né, dentro dessa intervenção, e acabei que foi aprendendo e muito. A gente sempre aprende, mas eu não tinha noção do quanto eu ia aprender com aquelas crianças. Eu gostaria de fazer uma apresentação bem aqui, não sei se eu vou dar conta. Depois que passo as aulas remotas, né, na época da pandemia, já não sei. Gente, está aparecendo? Está aparecendo? Sim, estamos vendo. Estão vendo, né? Então, é isso. Bom, continuando, tem essa citação do Walter Cohen, que não apareceu o nome dele aqui, mas, assim, ele diz o seguinte: a senhora filosofia viaja com alegria e também com certa obstinação. Ela é determinada, não desiste, insiste, resiste, persiste. Quando o caminho fecha-se, busca-se outro alternativo. Ou abre um caminho diferente, provisório e arriscado, afirma gestos próprios, canta, recita, uma melodia singela, canta e sorri, dança, às vezes desajeitada e nem muito ritmo. Isso é muito ritmo. Não importa, o ritmo vem com a música. O importante é cantar, dançar, comemorar a vida. Ali onde ela se expressa na sua inteireza e profundidade. Essa fala de Walter resume muito aquilo que foi o meu trabalho, aquilo que é o meu trabalho em sala de aula com filosofia e arte com crianças. Então, a gente canta, a gente ri, a gente recita, a gente brinca, e deito no chão. Eu sou aquela professora que eu entro limpinha, bonitinha nela e arrumadinha, e eu saio toda suja daquele chão da sala de aula, porque eu, naquele espaço onde eu sempre digo, é aqui onde eu volto a ser criança, é onde eu me reinvento todos os dias. E Brincando de Pensar, com Clarice Lispector, também foi uma poesia que a gente usava bastante, Clarice Lispector, em alguns momentos, e ela diz o seguinte: a arte de pensar sem risco. Não fosse os caminhos da emoção a que leva o pensamento, pensar já teria sido catalogado como um dos modos de se divertir. Não se convida amigos para o jogo por causa da cerimônia que se tem em pensar.
O melhor modo é convidar apenas para uma visita. E como quem não quer nada, pensa-se junto ao disfarçado das palavras. E eu sempre convido as crianças a filosofar. Vamos filosofar? E foi interessante que quando, no início, né, lá em 2015, quando eu peguei a disciplina de filosofia, as crianças, quando eu falava assim, hoje a filosofia, elas torciam, né, assim, filosofia, porque depois eu fui entender. As professoras passavam cruzadinhas, botavam leitura, outras coisas para eles fazerem. E hoje, quando eu entro na sala, eles que me convidam. Vamos filosofar, professora? Então, vamos. E aí, onde a gente começa a nossa brincadeira. E o ensino de filosofia, como eu estava dizendo bem no início, com as crianças, uma proposta interdisciplinar. E eu me baseei, minha pesquisa foi baseada muito em Lippmann e em Cohen, Walter Cohen. E Lippmann e Oscanha e Schaff diz que no século VI, antes de Sócrates, cada filósofo emitia seus próprios pronunciamentos como se só ele existisse. A filosofia precisava de um impulso mais dialético, e foi bem aqui que eu entrei. Foi a literatura e o teatro que primeiro forneceram o que era necessário. Graças a Ésquilo, Sófocles e Eurípides, os filósofos foram capazes de aprender como organizar as ideias teatralmente, como colocá-las em animada interação. Então, a arte, ela me deu assim um impulso, me deu assim um suporte grande ao trabalhar a filosofia com crianças. E também, como eu disse, a literatura, trouxe apenas um resumo daquilo que foi a minha intervenção, com as crianças, e eu fiz a leitura, nós fizemos também um trabalho com o livro O Pequeno Príncipe, de Exupéry. E foi, assim, um trabalho incrível, por isso que eu trouxe esse recorte aqui, porque foi aquilo que me encantou e me emocionou, e ainda me emociona até hoje. E nós fizemos a leitura de alguns capítulos, como o Baobá, como o Encontro com a Raposa, para falar da amizade, e, assim, cada capítulo a gente falava de um conceito ou outros conceitos. E depois de tudo isso, aí teve um capítulo que nós trabalhamos, onde ele mostra o desenho número 1, desenho número 2, esse aqui, acho que todo mundo já conhece, não sei, é um dos livros mais lidos, né, infanto juvenil, e fala sobre a minha criança, né, que ele fala que a criança é incompreensível, as pessoas grandes, precisam de explicações, tá? No final, eu pedi para que eles falassem sobre a criança deles em terceira pessoa, a minha criança. E algumas crianças, né, eu peguei alguns trechos de algumas falas dele, algumas escritas, e essa criança disse assim, ele disse assim, minha criança não conhece o pai, ele foi embora quando minha mãe estava grávida de mim, minha mãe está presa por causa das drogas, minha criança mora com a avó, minha avó não sabe nem ler nem escrever, por isso não consegue ajudar a criança nas atividades. Minha criança tem muita vontade de ler, mas o médico disse que ela nasceu com um probleminha na cabeça e por isso não aprende. Amanhã ela esquece tudo de novo. Essa criança, ele não sabe ler e ele chegou para mim, professora, eu não sei escrever, mas eu quero falar da minha criança. Isso, então fala que eu vou aqui anotando para vocês. E isso, gente, me chamou muita atenção dessa criança. E foram várias crianças que trouxe ali à tona muitos problemas, muitas questões, queixas, né, de ser essa criança, da criança que elas são. E teve essa outra também aqui que me chamou a atenção. Oi, hoje eu vim falar sobre a minha criança. Recentemente eu ando me sentindo abandonada, triste, enfim, pelos meus amigos, pelos meus familiares, mas principalmente pela minha mãe. Sim, pela minha mãe, ela tem andado muito diferente. Aí depois eu fui conversar com essa menina, e a mãe dela, o pai cometeu suicídio, e ela viu o pai, né, enforcado, e ela tinha 3 aninhos, e agora ela estava com 9 anos, e a mãe ficou distante, né, com certeza com problemas, e ela ficava no cantinho sempre chorando, mal falava e tal, mas quando eu passei essa atividade, imediatamente ela começou a escrever, aqui eu peguei só um recorte, um trecho, mas ela escreveu, assim, uma frente e um verso do papel, da folha do caderno dela, assim, coisa assim que, a partir daí, a gente teve que chamar a mãe, né, fazer uma intervenção para levar ela para psicóloga, e aconselhar também a mãe que estava precisando. Então, assim, as aulas de filosofia na escola de Luiz Rodrigues, que é onde eu atuo, ela tem sido, assim, que está indo, assim, para um rumo, assim, meio que terapêutico, né? Não essa é a intenção, mas acaba que acontecendo, as crianças se revelam muito para mim.
E durante o trabalho aqui, né, teve um momento, depois da leitura do livro, nós fizemos a culminância na biblioteca, onde as pessoas, os convidados eram recebidos pelo Pequeno Príncipe, tá aí, ainda temos aqui ainda uma lembrancinha ainda do Pequeno Príncipe. Fizemos uma mesa redonda, onde as crianças aqui, elas que falaram sobre aquilo que elas aprenderam durante, elas fizeram tipo uma palestra, deram uma palestra mesmo para os convidados, né? Depois fomos ver o pôr do sol na Praia da Graciosa, que quem não conhece Palmas é um dos pôr do sóis mais lindos que existe, porque tem um capítulo no livro que ele explica, fala sobre essa questão do pôr do sol, só quem leu já entender. E a outra atividade também que me chamou muita atenção foi a Caverna de Platão. Eu também sou contadora de histórias, né? E aí eu fiz isso aqui bem que improvisado, né? Essa caverna, aqui tem o fogo, tem as personagens aqui dentro, e apagava as luzes da sala e colocava uma lanterna, né? E no dia que esqueci a lanterna, eu faço com o celular mesmo. E aí eu conto a história da Caverna de Platão e eles ficam encantados. Então, eu estou sempre voltando a essa história, porque eles pedem, professora, conta a história do cara Platão, da caverna, e eu estou sempre trazendo essa história novamente, dentro do teatro e também da filosofia. Aqui também, meu tempo já acabou, né? É uma cartinha, vou ler só esse pedacinho. Era uma criança que diz assim, ó, que eu pedi para escrever no final do ano, assim, no final do ano, semestre passado, não, desse semestre já, o que era a filosofia para ele? Ele coloca assim, um ponto negativo da filosofia é que ela é um pouco complicada. Às vezes a senhora faz uma pergunta e eu não sei responder a pergunta. Aí a pergunta fica na minha mente e eu não encontro uma resposta. E ela diz, professora, ontem à noite eu acordei pensando nessa filosofia e eu quero a resposta e não tenho uma resposta. E eu disse, o que faz? Então vamos pesquisar, vamos investigar. O filósofo é investigador. E é isso, gente. Dentro desse laboratório, sala de aula, junto arte com a filosofia, transbordo-me na poesia, nas histórias que eu conto e nas anedotas que eu escuto. Às vezes é tanta potência que não cabe mais em mim. Então transbordo, crio, recrio, reinvento. Experimento outros lugares, infinitos encontros com o outro, meus estudantes. Aqui eu posso sonhar, errar, habitar, voltar e acertar. Filosofia é encontros. E muito obrigada, gente. Obrigada, Val. Eu acho aqui. Val, obrigada pela sua fala. Achei muito interessante aí você se desdobrar em todas essas tarefas, né? Por um lado, acho que a arte é o canal maravilhoso para introduzir filosofia para criança, e a gente tem pouquíssimas experiências ainda, infelizmente, nesse campo, né? Poucas. Por outro lado, eu acho que, dado o contexto também das nossas escolas, deve ficar um pouco confuso às vezes, né? Arte, filosofia e assistência um pouco social que a gente faz, enfim, um desafio, né? Na sua escola, vocês têm disciplina de filosofia mesmo? Faz parte? Temos, faz parte, porque como ela é integral, né? Então ela tem o currículo mais estendido. Então, tem filosofia. No currículo, gente, tem filosofia. Agora, se acontece a filosofia, inclusive foi a partir daí que me veio, né, essas questões, né, a provocação. Lendo Lippmann e lendo também o Severino, quando ele critica, né, a filosofia chegou mesmo à escola, e eu fui nessa. Chegou mesmo na escola? Não, está no currículo. Agora, se ela acontece que em Palmas temos poucas pessoas que é da área, porque eu faço filosofia, eu fiz um mestrado em filosofia, agora estou na graduação, ficou com tantas lacunas que eu resolvi voltar para a graduação, estou na federal, na graduação, para tentar sanar um pouquinho dessas lacunas, e são poucas as pessoas que é da área que trabalha com filosofia. Geralmente coloca-se mesmo o pedagogo, ou que tem o magistério, e aí ela vai acontecendo. É isso. Mas a minha escola tem filosofia e funciona a filosofia, porque a professora Valrei está lá. Legal. Achei bacana no seu relato essa coisa da corporalidade também. Acho que isso é uma coisa que a filosofia tem que aprender com as artes também, né? A gente já teve, às vezes, Falta arte na filosofia e filosofia. Não, dá para filosofia aprender com as artes e com as crianças. Alguém tem alguma questão que gostaria de fazer para a Val? Algum comentário? Eu queria
Eu queria fazer uma pergunta com relação à família dessas crianças que você faz esse trabalho excelente, Val. Você consegue perceber algum reflexo, alguma coisa que você trabalha dentro de sala de aula, depois de alguma resposta da família? Consigo perceber, sim, e assim, tem assim, depoimentos que lindíssimos, sabe? Que também que comove, alguns me comove, que teve caso na época da pandemia que eu dava aula online, e na hora da minha aula, os pais sentavam do lado do aluno. Aí encontrei uma mãe, professora, eu sempre assisto suas aulas de filosofia têm me feito pensar. Eu nunca tinha pensado, isso na época da pandemia. E hoje eu encontro alunos que foram meus, né, que estão em outra escola, e a mãe chega para mim, professora, meu filho diz que gosta da outra escola, mas que sente, olha só, gente, eu trabalho com teatro e filosofia, e ele diz, mas o que eles sentem falta mesmo é das suas aulas de filosofia, porque diz que você ensinava eles a pensar, você fazia eles pensar. Isso os pais dizendo, né? E teve também pais, no caso dessa menina, quando ela veio, ela me agradeceu muito, porque ela não tinha noção do quanto ela estava doente e que também estava adoecendo os filhos, que ela tinha a menina e mais um filho que ela também disse que não tinha percebido, e foi a partir dessa aula de filosofia que ela conseguiu, né, foi chamada, e ela conseguiu olhar para os filhos. Perdeu o marido e aí estava desistindo, na verdade ela estava desistindo. E outro caso agora bem recente, que a mãe chegou na escola, foi no dia da reunião pedagógica, já no segundo bimestre, no final, para boletim, e a mãe chegou e disse, eu quero falar com a professora Val Reis. E eu, ui, meu Deus, o que foi que eu fiz agora? Já fica com medo quando o pai chega assim, né? E ela disse assim, professora, é porque meu filho, ela é separada, meu filho disse que eu não sei nada da vida dele. Mas se ele quiser saber, se ela quiser saber, que procura a professora Val Reis, porque ela sabe tudo de mim. Nas aulas de filosofia que ele se abria, né, contava, que eu pegava também as aulas de arte, através do desenho, desenha suas emoções. E aí isso vai me chamando a atenção, que eles estão desenhando, as cores que eles estão usando, e aí eu vou instigando, conversando com ele, e eles soltam tudo, né, vão contando ali o que eles estão sentindo. Então, são vários casos, isso aqui são apenas os que eu estou lembrando neste momento, isso dentro das aulas de filosofia, que acontece bastante, que é onde eles mais se expressam. É isso. E eu consigo perceber o reflexo e tem um retorno, né? Também o feedback dos pais que chegam para mim e dizem que na aula de filosofia eles chegam em casa contando, comentando. Ah, mãe, isso é errado, não pode comer a uva da mais no mercado, que isso é antiético. A ética diz que eu não posso, porque isso que é roubo. Então, também isso acontece. Então, eu também, enquanto mediador da mesa, mesmo não sendo especificamente dessa área, minha formação é mais na filosofia tradicional, na história da filosofia, né? Então, vou tentar também participar dos trabalhos, né, de alguma forma. Primeiro, eu queria perguntar a idade das crianças, que talvez eu perdi na sua apresentação, né, esse público, que é, que idade que eles têm. Eu vou fazer um comentário com algumas perguntas, aí depois você responde, tá? Algumas coisas não são perguntas, são talvez ideias que surgiram do seu trabalho. Então, uma delas é sobre o referencial teórico, né? Você falou do Lippmann, do Cohen e do Severino, mas o que você resgata desse referencial teórico, né? Para que só não ficar só nos nomes das pessoas, qual seria uma síntese dessa, no tempo que você dispõe, claro, né? Aí também uma observação que o trabalho ele foca na arte, né? Mas a arte ela é uma coisa muito abrangente, tá? Eu acho que talvez seja o caso de especificar, porque o que você trabalhou aqui foi mais a literatura, e dentro da literatura, que também é um mundo, um universo, um livro, né, um grande livro, que apesar do título, O Pequeno Príncipe, é um grande livro de literatura infantil, mas não é toda a arte, né, a não ser que tenha outros aspectos no trabalho. Depois, o que eu acho interessante, talvez na interface da filosofia com a sociologia, ou com a antropologia, ou com alguma outra área, que eu acho que tem que começar a especificar, né, o que é filosofia especificamente, para não perder esse objeto, né? Mas na interface com a sociologia e com a antropologia, e talvez com outras áreas da saúde, a questão do diagnóstico, né? Porque o trabalho que você está fazendo,
e muitos dos trabalhos que o Prof. Filo está promovendo vão na linha da filosofia, mas também eles se deslocam para um diagnóstico dos problemas, das dificuldades, né, as queixas, como você falou, que isso é importante, porque a gente, às vezes, não sabe nem o público que tem, e com essa história da filosofia no Brasil, de que proíbe, de que agora pode, de que agora não pode, de que isso aí não serve para nada, qual é a situação real, né? Então, isso me parece que é um ponto muito importante do seu trabalho e que poderia, talvez, focar ali, né, nesse diagnóstico. E, dentro disso, eu observo uma mudança geracional, uma mudança de coisas que não tinha, por exemplo, na minha geração. Eu não sei a idade de vocês, mas a gente não tinha tanta queixa, na verdade, nem tantas doenças, que acho que é uma questão atual, né, e futura, as doenças mentais, né? A doença mental, antigamente, era um problema que a gente relacionava a alguma deficiência, Hoje, muita gente, a maioria, acho que todo mundo tem, né? Inclusive, nós nem sabemos, né? Então, esse diagnóstico ligado a essa mudança geracional, acho que é muito importante na sua pesquisa, o que você está fazendo, né? Bom, basicamente é isso, né? Não sei se serve para você ou se você quer comentar. Sim, oi, Pablo. Não, é com prazer. Vou tentar aqui também resumir aqui. Então, muitas questões. E, assim, como a filosofia, né, ela nos leva, né, a sempre estar buscando, investigando, e sempre está surgindo outras questões a partir dessas questões que eu já tentei sanar dentro da minha pesquisa. A idade das minhas crianças é 9 e 10 anos, é 4º e 5º anos, né, do fundamental. Eles têm essa idade aí. E dos autores que eu disponho, lógico, e com Lippmann, teve muita coisa que eu não cheguei até o final, né? Não, vou até aqui parei, aqui, ó, que eu sigo sozinha, né? Já não me serve aqui. Mas com ele eu aproveito bastante a comunidade de investigação, né? E com o Severino, eu aproveito a crítica, né? Assim, essa questão da duvidar. Eu estou sempre duvidando, será que isso que realmente cabe aqui? Será que isso que é filosofia? Então, o Severino, que ele é um crítico de Lippmann, e eu aproveito essa perspectiva dele de não aceitar qualquer coisa, né? Como ele fala também que o método de Lippmann pode ser uma sereia pronta para encantar os marinheiros desavisados, né? Seduzir os marinheiros desavisados. Ele fala isso. Então, eu vou também com esse cuidado. E foi a partir daí que eu consegui separar, né? Aquilo que dava para eu aproveitar, recortar dentro da minha praxis e aquilo que não me serve nesse contexto dessa realidade minha. E o Walter é um lindo, né? Eu estive com ele já 3 vezes, fui para o Rio, fui para Goiânia, no Prof. Filo, tive com ele no Pomar, presenciei ele fazendo a experiência ali mesmo, eu estive com ele, e eu conversei muito com o Walter, e ele me abriu muito a mente, assim, sobre essa questão do filosofar com criança, essa andança na filosofia com criança. E eu estou sempre com ele, né? Estou sempre buscando muita coisa do Walter, porque ele tem a experiência, ele não tem só a teoria, ele também tem a experiência. Bom, e quanto às queixas, nesse contexto, essa nova, como você colocou, nós tínhamos as queixas, só não tínhamos era a voz. E a filosofia, ela dá essa voz para os meus alunos. Sempre tivemos queixas, né? Eu acho que nós somos mesmo aí da nossa mesma geração, mesma época, aproximadamente, e eu tinha minhas queixas, mas ninguém me ouvia. E na escola que eu trabalho, que tem filosofia, está na grade, meus alunos têm queixas e têm voz. Como eu digo para eles, aqui vocês podem, falem o que sentem. Aqui é para isso, pergunte, duvide, questione, duvide até de mim. Hoje mesmo falei da turma que tinha uma aula de filosofia, eu disse, olha, duvide até que a professora está falando, sejam duvidosos. E é isso, eu não sei se eu consegui te responder, mas é isso que eu tenho para hoje. Tá ótimo, obrigado. Gostaria só de comentar que temos ainda 5 minutos, caso não queiram ter mais alguma questão, alguma consideração final da sua parte, Val. Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de ser questionada, gente, porque meu processo não terminou. Eu ainda estou, né, no processo de investigar, eu quero ir agora estou na graduação, eu tenho outros planos para aqueles meninos, para aquelas crianças,
E eu quero continuar. Eu, assim, ainda tenho dúvida se eu estou no caminho certo. E eu vou, ao mesmo tempo, eu fico feliz de ter essas dúvidas, né? Porque são elas que me impulsionam, né? Que me dão gás para continuar na minha investigação. Mas, assim, eu lamento muito que nem todas as escolas têm uma pessoa apaixonada pela filosofia, porque eu sou apaixonada pela arte, mas também pela filosofia. Ah, sim, lembrei do que o Pablo falou sobre a questão do delimitar. Como eu disse, eu trouxe um recorte, né? Dentro do meu trabalho, eu faço mais, eu consigo colocar um pouco mais separado o que é arte, o que é filosofia, o que é literatura, porque também a minha formação é letras, literatura, também sou pedagoga, e também sou filósofa, né? E aí eu acho que tudo isso, e também da arte, eu estou sempre envolvida com cursos, com o pessoal da arte, faço parte do projeto Binqui, que é o Contador de Histórias da UFT, que é também uma extensão do grupo do curso de teatro. Então, assim, acho que tudo isso é uma salada que eu faço, e tem ajudado bastante na minha prática, eu junto tudo isso, e vou tentando, né, acertar, porque a criança, ela gosta do brincar, ela gosta do jogar. Eu uso bastante os jogos teatrais dentro da filosofia, as interpretações, aqui, gostou de Platão, a história da caverna, foi, além da caixa que eu fiz, né, que eu criei para contar a história, as crianças também fizeram entrevista a Platão, fizeram a encenação da caverna, o mito de Pandora também, que agora já estamos trabalhando já a encenação do mito de Pandora, e as crianças chegaram para mim dizendo que passaram a noite sonhando com Pandora, por que ela foi abrir aquela caixa. Então, nós estamos no processo de criação sobre o mito de Pandora, dentro da filosofia, trazendo o teatro, né, e para a filosofia, com a encenação do mito de Pandora, né. E quem sabe a gente não leva para o teatro. E é isso, viu, Pablo? Eu estou tentando, viu? Estou tentando aqui fazer os meus caminhos e meus descaminhos também com essa salada que eu faço dentro da filosofia. E tá gostoso, viu? Te garanto que tá bem gostosinho. Eu me divirto. Eu disse, já trabalhei muito, agora eu só me divirto. Legal essa fluidez de uma área para outra. E eu imagino que na pesquisa você vai encontrar o ponto de costura teórica disso aí, vai ficando mais claro, né? Mas na prática essa fluidez é bastante interessante também. Na minha pesquisa, foi difícil, né? Eu tive aí um conflito ainda com o orientador, porque eu queria tudo junto, assim, no balaio, do jeito que eu trabalho, mas aí depois eu fui tentar, ele foi fazendo eu entender que eu tinha que, como o Pablo disse, né, fazer uma separação, quem é A e quem é B, né, para poder... E é isso. Mas o desafio do Profilo e do futuro da filosofia é ver quando eu falei a transição geracional, é a passagem do que a gente teve como formação até agora e essa abertura que está tendo, passando pela situação que a gente passou, de pandemia, de um governo bem menos aberto, né, a esse crescimento, e agora que isso está aflorando, o nosso fruto são vocês, né, a nossa essa formação, que vão trazer um ensino para nós mesmos, né? Eu estou aprendendo com as minhas orientandas, com os alunos, com vocês. Inclusive, tem aqui uma pessoa, que é a Letícia, que ela é aluna da UFRB, que ela também está trabalhando nessa área de teatro. Eu chamei ela porque eu já vi o título do seu trabalho e falei, olha, Lippmann, as mesmas referências, isso aqui é na Bahia, né? Então, veja, é uma coisa que está acontecendo no Brasil todo, porque numa mesma mesa tenha duas pessoas, né, ou mais, trabalhando essas questões, fala muito, né, de que a coisa é atual, de que é uma tendência que vai crescer, né? Eu acredito que é por aí. Tá? Obrigado. É maravilhoso esse olhar, né, para os menorzinhos, porque até na POF, a gente percebeu que também já teve essa abertura, né, para a educação básica, que antes não tinha essa abertura. Então, a gente já está tendo esse olhar mais sensível para nós que estamos aqui embaixo, na base, que eu acredito que é onde nós estamos mais precisando, é aqui na base, desse olhar. E, assim, a gente tem filosofia nas escolas de tempo integral, na grade curricular, está lá a filosofia. E nós precisamos agora de pesquisadores, pessoas que consigam efetivar, né, essa disciplina realmente em sala,
fazer acontecer. E é isso que nós estamos precisando. E eu fico muito feliz, né, que já temos esse olhar já direcionado para nós. Eu acredito que o caminho é este, né, Pablo? Estamos caminhando. Ok, gente. Obrigada, Val. Corre lá na escola, então, o pessoal está Vou lá, gente, olha, boas apresentações. É uma pena, eu estou Vontade. aqui, ó, lamentando não assistir a apresentação dos colegas, mas, enfim, o negócio lá está tenso e eu tenho que voltar, viu? Tudo Um bem. abraço e boas Abraço. apresentações para vocês. Valeu.